Boa noite. É chegado o momento de compartilharmos reflexões e estudos a respeito do passe. Estamos abordando o livro do Projeto Espiritizar, Fluidoterapia Espírita, Passes e Água Fluidificada. Hoje abordaremos o início do capítulo 5, a recepção de passes. Sempre lembrando que os estudos anteriores estão no nosso canal no YouTube. Já temos diversas aulas, diversos encontros sobre esta obra e hoje iremos dando o prosseguimento. É um livro que tem 8 capítulos, hoje estaremos iniciando o 5º. Vamos então para a nossa introdução, breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Uma passagem do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Comentários ao Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Então vamos aqui fazer algumas reflexões dessa passagem que Emmanuel nos traz. Então, cada encarnação que nós temos, cada existência física, mesmo que isoladamente, ela sempre oferece ao homem aquisição de novos conhecimentos, de novas experiências. Mas de todas elas, a mais importante é a aquisição de valores religiosos. Interessante como Emmanuel aqui coloca, porque valores religiosos aqui está colocado como sinônimo de espiritualidade, independente exatamente da escola religiosa, mas que traduz, e Emmanuel destaca, uma importância muito grande na nossa caminhada evolutiva. Claro que a aquisição de conhecimentos intelectuais, culturais, são importantes e são aquisições do nosso espírito. Mas de todas essas aquisições, as de ordem religiosa, espiritual, é a mais importante de todas. E Emmanuel explica a razão disso, por constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Então não tenhamos dúvida da importância de direcionarmos tempo, interesse, atividades na assimilação, no estudo das questões relativas à espiritualidade. A vida que nos aguarda depois da morte do corpo físico. O conhecimento das leis divinas, das leis morais da vida. São elementos que merecem um destaque e uma importância no nosso dia a dia. É para isso que Emmanuel aqui nos chama mais a atenção. Então, estudos como esse que estamos tendo aqui, a respeito do passe, da água fluidificada, da possibilidade de intermediarmos energias salutares para o reequilíbrio de espíritos, encarnados ou não, através das possibilidades que as instituições espíritas, sobretudo, oferecem, é muito importante. Vamos então para o nosso estudo. Então, o tópico, o assunto central, a recepção dos passes.
E começa dizendo assim: para captar os fluidos durante a recepção de passes, é fundamental que o pensamento, o sentimento e a vontade estejam unidos em direção à autocura, para que a pessoa esteja receptiva e consiga se restabelecer a partir da energia oferecida durante o passe. Então, vamos analisar um pouco mais de detalhe esse parágrafo. Então, é necessário a atitude coerente daquele que vai receber o passe, em termos de receptividade, no qual o seu pensamento, o seu sentimento, a sua vontade, o seu desejo de receber essas energias curativas através do passe, precisam estar presentes no momento em que ela vai receber os passes. E esse é um papel que ninguém pode substituir na pessoa. Mesmo quando são passes à distância. Em encontros anteriores, nós falamos já alguma coisa a respeito dele. A questão da transmissão dos fluidos através do pensamento no passe à distância vai contar também com a receptividade daquele que estará avisado e em sintonia a respeito do passe que estará recebendo. Prossigamos aqui. É fundamental para que a pessoa receba bem as energias que vão ser transmitidas no passe, que ela pense em sua melhoria, entrando em oração, evocando sentimentos que sejam benéficos, direcionando sua vontade no sentido da cura. Esses detalhes que vão sendo colocados aqui são muito importantes. Então, não é simplesmente sentar-se à cadeira e não participar das possibilidades exitosas para a sua saúde, para a sua recuperação, do papel que ela vai exercer ali. Então, aqui é destacado que ela pense em sua melhoria, entrando em oração. Então, a pessoa está ali no passe, recebendo aquelas energias e está com o pensamento em oração. A Jesus, aos benfeitores espirituais, para que as energias encontrem receptividade no seu corpo espiritual, e que lhe se traduzem em benefícios para as suas reais necessidades. Então, a vontade daquele que está recebendo o passe precisa estar presente. Os benfeitores espirituais auxiliarão a pessoa na recomposição energética do próprio perispírito. Contudo, se ela não fizer a parte dela para coadjuvar, para auxiliar positivamente os esforços deles, que operam em nome de Deus e de Jesus, nada acontecerá. Então, essa participação pelo pensamento, pela oração, pelo direcionamento da vontade, estabelece um verdadeiro compromisso daquele que está recebendo o passe em estar ativamente participando
na recepção e no aproveitamento positivo mais adiante, no seu comportamento, nas suas atitudes, no que ela vai fazer com aquele benefício que tenha vindo a receber. Então, é destacado aqui esse papel quando diz assim: se ela não fizer a parte dela para coadjuvar, para auxiliar de forma participativa os esforços deles, nada acontecerá. O aflito que recebeu o alívio é convidado pela vida a continuar o seu processo evolutivo. É fundamental que a pessoa que recebe alívio busque se tornar um aprendiz de Jesus, desenvolvendo seus pensamentos, sentimentos e vontade em direção do bem maior. Aqui nós começamos a entender de forma mais detalhada a importância da participação daquele que está recebendo o passe. Porque essa participação representará compromisso dela nos esforços de melhoramento íntimo, de esforço para o equilíbrio moral seu. Então, aqui é destacado, é fundamental que a pessoa que recebe alívio busque se tornar um aprendiz de Jesus. Portanto, o alívio que ela obtiver de suas dores é para que ela busque posteriormente todo um trabalho de autotransformação, a partir do conhecimento da verdade, para que não venha a se sobrecarregar novamente. Então, essa atitude, que aqui é bem detalhada para aquele que vai receber passes, representa todo um conjunto que possibilitará a eficácia do tratamento que ela recebeu. É preciso, desse modo, que a pessoa esteja bem consciente do papel insubstituível dela, a partir do momento em que recebeu o passe de esforço de melhoria. Quando aqui diz no final, para que não venha a se sobrecarregar novamente, é porque a raiz dos problemas que nós passamos em termos de doenças, de desequilíbrios físicos, emocionais e outros, a origem é determinadas fragilidades do nosso comportamento moral. E aqui abrange não apenas a esfera da atitude física propriamente dita, mas da característica das emoções que venhamos a sobrecarregar a nossa mente, o nosso espírito, os próprios hábitos mentais que devemos sempre trilhar pelo campo do positivo, do benéfico, das expectativas boas. Tudo isso são elementos importantes no trabalho nosso, pelo compromisso que vai se estabelecendo pelo benefício espiritual que recebemos através do passe. O descanso, que está aqui até em itálico, para a alma, é fruto da autotransformação. É interessante esclarecermos. É uma referência àquela passagem bíblica onde Jesus diz assim: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para a vossa alma. Esse descanso que aqui é feito a referência é fruto da autotransformação proporcionada pelo aprendizado, quando nós tomamos o jugo de Jesus, a diretriz do amor, para aprender com ele, que é manso e humilde de coração, a fazer o mesmo. Então, para que de fato nós estejamos recebendo e atendendo a esse convite de Jesus, é preciso o trabalho de melhoramento, de burilamento íntimo, de autotransformação. É tomarmos o jugo de Jesus, a diretriz do amor para aprender com ele, que é manso e humilde de coração. E, ao fazer isso, o resultante é: encontrareis repouso para as vossas almas. Que possamos, de fato, estar nesse alinhamento para que a terapia recebida através do passe, ela tenha o êxito possível pela confiança, pela recepção, pelo compromisso nosso, naquele momento em que estamos ali, recebendo as vibrações, os fluidos dos benfeitores espirituais. É fundamental que orientemos as pessoas que buscam os centros espíritas a respeito dessa questão, porque muitas vezes as pessoas acabam criando dependência psicológica e o passe passa a ser a atividade principal que elas buscam na casa espírita, como se fossem eternas necessitadas. Aqui precisamos fazer algumas reflexões mais demoradas. Vamos fazer. Então, vez ou outra, sempre que possível, o esclarecimento na tribuna espírita, nos grupos de estudos espíritas, sobre esse esclarecimento que estamos tendo aqui nessa noite, da importância do papel na recepção do passe e das consequências que tem a ver com o burilamento íntimo, né? Com o esforço de melhoramento no nosso comportamento. Porque isso se traduzirá no êxito da terapia recebida e também em não se criar uma dependência, em um condicionamento aonde a ausência de compromisso moral e espiritual faz com que a pessoa repetidas vezes esteja na casa espírita tomando passe e na semana seguinte voltando a tomar, porque, na verdade, não houve nenhum esforço de espiritualização dela durante a semana. E todas aqueles desequilíbrios pontuais que ela percebia voltaram a se repetir. E aí vem de novo a necessidade de receber passes de novo para se recompor fluidicamente. Então, para cortar esse círculo vicioso, a consciência na recepção do passe, aonde o pensamento, a vontade, a oração, feita por aquele que está recebendo o passe, traduzirá para ela a motivação para se melhorar moralmente e espiritualmente. E fazer com que o tratamento recebido tenha sido suficiente. E talvez mais à frente, esporadicamente, em uma situação onde determinado desequilíbrio de comportamento tenha ocorrido, de buscar
novamente a terapia do passe, mas não de forma sistematizada semanalmente e sem que haja compromisso nenhum de melhoramento pessoal. Todo processo de cura real é um processo que vai acontecer de dentro para fora. É lícito buscar o alívio do passe para as suas doenças? Sim, essa é a principal função do serviço de passes. Mas ficar sempre buscando alívio se torna uma viciação. Vamos analisar aqui o ponto da advertência que esse texto no livro nos traz. Então, primeiro, todo o processo de cura é um processo que vai acontecer de dentro para fora. De dentro é pela adesão do nosso espírito, adesão em termos de confiança, de compromisso com o benefício recebido, que vai se traduzir no esforço de melhoramento moral. Isso, naturalmente, é para acontecer. Acontecendo desta maneira, nós não ficaremos reiteradas vezes buscando alívio através do passe, mas sim em situações ocasionais onde percebamos essa necessidade. Mas o que é importante destacarmos aqui nesse último ponto do nosso estudo dessa noite é de que há um papel muito importante, participativo daquele que vai receber o passe. E esse papel significará sempre compromisso de crescimento moral, espiritual, o qual será a forma de expressar gratidão pelo benefício que a pessoa recebeu. Então, aqui nós concluímos as reflexões do estudo dessa noite. Agradecemos àqueles que nos acompanharam ou venham a nos acompanhar. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa noite para todos.